Olá, sou a Ri, e hoje, vocês irão ouvir mais uma spin-off. Então aproveitam. No ano de 2025, a notícia impactante inundaria o mundo da astronomia. Foi encontrado mais 4 galáxias a 105 bilhões de anos-luz da Terra, sendo a maior distância registrada na história da evolução humana e da astronomia. Um desses cientistas era um determinado e focado nos estudos sobre planetas, estrelas e outros corpos celestes desconhecidos. Esse cientista não acreditava na existência de Deus, pois ele acredita que, o que não pode ser provado, logo não existe. Num laboratório, esse cientista estudava um meteorito de 108 milhões de anos. Irei estudar muito para descobrir a origem da vida, e refutar todo o cristianismo. A alguns metros de onde o laboratório estava, um homem loiro de sobretudo marrom e cabelos loiros se aproximou da porta principal. Ele bateu 3 vezes, e então aguardou ser atendido pelo cientista que ali estava. Após isso, o cientista percebeu o homem loiro, e logo disse: "Posso ajudar, senhor?" É um pouco irônico dizer, mas creio que seja mais apropriado eu realizar esta pergunta. Será que eu posso entrar? Ah, tudo bem, pode entrar. Após isso, ele deixa o homem entrar no laboratório, onde ele dizia: "Estou fazendo pesquisas sobre um antigo meteorito que caiu na Terra há 108 milhões de anos atrás, antes da extinção dos dinossauros. Talvez isso possa mudar o conhecimento da humanidade por pelo menos 100 anos. Ei, perdão pela pequena risada. Eu sempre achei muito curioso como vocês, profissionais especializados na área científica e suas diversas variedades, afirmam com tanta convicção esses números absurdos e teorias formadas por outros homens." O homem afirmou, enquanto colocou suas mãos atrás das costas, adotando uma postura bastante formal. "Não entendi o que você quis dizer. Mas eu sou cientista há 12 anos, estudo várias áreas da ciência. Bem, eu sou um cientista ateu, não acredito que a Terra tenha sido criada por uma entidade suprema antropomórfica. Além de que não me interessa a religião. Para mim, o que pode ser provado é verdade, e o que não pode ser provado não é verdade", dizia o cientista num tom sério, mas calmo, sem nenhuma provocação para o homem loiro. É interessante pensar dessa forma. Indo por estes caminhos e tendo seu modo de pensar, sua visão sobre a humanidade deveria mudar também. Seguindo sua lógica, nenhum cientista teria realizado descobertas novas, afinal não teria necessidade. A gravidade nunca teria sido catalogada como um fenômeno real, afinal, como se prova a gravidade? Simplesmente denominaram o ato de cair com um fenômeno inteiro que move planetas. Mas algo inegável que posso lhe apresentar, meu caro, é a existência de fé. Se não fosse por aquele pequeno sentimento de determinação para encontrar algo, aquela certeza espiritual de que existiam mais descobertas para serem feitas, a humanidade não teria avançado. Nem tudo que não foi provado, jamais vai ser. O cientista estava um pouco estressado com o homem, e logo diz: "Questão de fé, é? Então por que existem milhões de ateus e agnósticos no mundo? E além do mais, por que esse Deus não tira a fome da África?" O homem de cabelos loiros logo realiza uma expressão de surpresa fingida, simplesmente fez sarcasmo, e então retornou com seu sorriso. "Por que todo esse ódio, irmão? Vamos por partes. Não há necessidade nenhuma para Deus de obrigar pessoas a seguir seus caminhos. O livre-arbítrio permite que pessoas tomem suas decisões, escolham de forma espontânea o que preferem acreditar, seguir, fazer. O mesmo vale para ateus e agnósticos. Eles podem escolher serem assim, não é verdade? Eles são ateus e agnósticos porque querem." Sobre as questões da África, os homens poderiam fazer isso também, não é? Vários bilionários têm total capacidade de realizar isso, mas se tentassem dessa forma, tudo iria se desmanchar, a interferência de outros homens iria acabar com isso. Se Deus simplesmente estalasse os dedos e a fome na África se encerrasse, quanto tempo até voltarem a passar fome novamente? Quanto tempo até que os homens de todo o mundo descubram e capturem essas mesmas pessoas para descobrir o que sucedeu? As coisas não podem ser feitas de forma abrupta. Tudo deve ser refinado e realizado de maneira perfeita por aquele que mais sabe. O cientista fica sem reação, mesmo sendo uma pessoa rigorosa. Ele perguntava: "Então sou ateu por escolha?" Ah, você está certo. Eu escolhi ser assim, porque Deus tirou algo de mim. Há muito tempo eu tinha uma filha. Ela era protestante e eu não tinha uma religião definida. Mas foi num dia que ela morreu. De câncer.
Se Deus é todo-poderoso, logo ele não é de todo bom. E se ele é de todo bom, ele não é todo-poderoso, porque se ele fosse os dois, ele não permitiria que minha filha morresse com uma doença. Foi por causa disso que virei ateu. Foquei nos estudos para tentar esquecer essa dor, mas quando mais estudava, mais a dor não sumia. É uma dor emocional, o pior tipo de dor que o ser humano pode sentir. Não tem como cicatrizar. O cientista logo chora de tristeza ao lembrar de sua filha, com mão em seu rosto para esconder sua vergonha de maneira bastante sutil. Colocou sua mão no ombro do cientista, e então se afastou um pouco, criando uma luz bastante forte, mas que logo se dissipou. Ele dizia: abre os olhos. Após isso, o cientista não sentia mais dor emocional, nem tristeza. Após isso, sem acreditar que ele sentiu, ele perguntava o que foi isso. Foi a sensação mais maravilhosa que eu senti. O homem na sequência agarrou seu sobretudo, e após o sacudir uma vez, uma luz extremamente forte surgiu novamente. Enquanto a luz sumia, um par de asas ficou visível, sendo belas asas grandes. A aparência do homem mudou completamente, se tornando um anjo de terno branco puro. É luz celestial. Anjo. Qual é o seu nome? Aliel, prazer. O cientista fica ainda mais maravilhando, onde ele fica quase sem ar. Após isso, ele dizia: me diga, qual é a origem do universo? Origem do universo. Bom, foi simples, uma criação realizada por Deus. Tendo criado a matemática, a lógica, a física, a biologia, matéria, almas, tudo foi se formando. Quantas dimensões existem no nosso universo? Quantas galáxias existem? Qual o tamanho delas? Vamos resumir de uma maneira mais prática. O anjo então segurou o ombro daquele cientista e na sequência apareceram no tal cosmos, onde Aliel calmamente explicou cada detalhe dos questionamentos do homem, em seguida mostrando algumas áreas que poderiam ser interessantes. Prosseguindo, olhando para a direita, você pode ver galáxias de tamanho infinito, sendo maiores e compostas por estrelas infinitas. Sim, há distinção entre o infinito e o outro, sendo um, essencialmente maior do que outro. Dentro desse mesmo espaço que estamos observando ao nosso redor, podemos notar a presença de infinitas dimensões, que não são de uma mesma categoria. Temos dimensões regulares e dimensões superiores. Como era de esperar, tudo foi cuidadosamente organizado para não ficar uma coisa só. Indo além apenas do universo, temos o metaverso, e sua composição é de um multiverso até 1000. Como fica bastante fácil de entender, a escala vai aumentando, e acima dele temos o hiperverso, e os universos. É como a escala atômica, que sempre vai diminuindo e criando novas categorias. Há um limite geral? Um universo entre aspas para tudo isso? Sim, basicamente é a quarta dimensão, e no total temos 7. Todas compostas pelo universo. O nome é bem familiar, não é? Enfim, as dimensões ômega dariam um dia inteiro de explicações detalhadas, mas... espere. Aliel nota uma mudança, uma anomalia ocorrendo por ali. O que foi, Aliel? Estamos sendo seguidos. Quer dizer que existem infinitas dimensões regulares e superiores? Não, parece que... a barreira do purgatório foi quebrada. O purgatório? Como assim? O purgatório é um local, uma existência própria onde as almas que se arrependeram vão para serem purificadas e poderem ir para o paraíso. Esse local é essencial para o equilíbrio da existência. Compreendo. Mas mudando de assunto, é sério que existem dimensões superiores? Pensei que fosse uma invenção dos pseudocientistas. Segundo eles, as dimensões superiores são dimensões que transcendem os limites da matemática. São camadas de existência superior às 11 dimensões junto da teoria das cordas. Uau! Eu pensei que isso fosse uma invenção dos pseudocientistas para ganhar mais influência na ciência, mas... com essa descoberta, o mundo não será mais o mesmo. Sim, de fato. Mas eles também dizem que são transfinitas dimensões superiores. O transfinito é um número que transcende o infinito. E existem infinitas dimensões regulares. Também pode existir transfinitas dimensões superiores. E como você consegue enxergá-las e eu não? Sim, e sobre enxergar elas? Bom, os anjos são explicitamente seres divinos e superiores. Eu sou da sexta dimensão. Então imagine a diferença entre nós. Entendi. Além disso, como funcionam as 7 dimensões? As 7 dimensões ômega são dimensões absolutas, transcendendo as dimensões superiores, e as vendo como quark. Criadas por Endless,
As 7 dimensões ômega são dimensões absolutamente infinitas em tamanho, sendo 3 dimensões acima da 4 graus dimensão, o inferno, o céu e o paraíso. A 4 graus dimensão é a própria ficção no sentido literal. Sendo assim, os anjos transcendem o inferno, que transcende a 4 graus dimensão. Sendo a dimensão mais poderosa, a 7 graus, transcende todas as 6 abaixo dela, sendo o lar de inglês. Existem infinitas narrativas e histórias na 4 graus dimensões, sendo que essas narrativas são criadas por inglês após substituir Omni e Panton. A 4 graus dimensão foi reescrita e restaurada 2 vezes, a chamada Nova Gênesis. Caramba! É muita informação para minha mente mortal. Ainda bem que você resumiu, porque como você disse, daria um dia inteiro para explicar tudo. Ah, realmente. Eu pensei que Deus não existisse, mas ao ver você, Aliel, eu comecei a acreditar agora. Espera, em qual dimensão nós estamos? 4ª dimensão. Então, quer dizer que você me vê como ficção? Dizia o cientista assustado existencialmente falando. Sim, moralmente falando não. O cientista ficava surpreso, ao mesmo tempo assustado. Mas logo ele dizia caramba, então quer dizer que... Não, melhor não. É pedir demais. Muito obrigado por essa aula, Aliel. Espero te ver de novo. Vai sim, não se preocupe. Aliel então estalou seus dedos, e o local retorna ao laboratório. O mesmo então fica envolto de uma aura divina, uma luz dourada vinda dos céus, e com um bater de asas suave, se despede do cientista. Até mais. Após absorver tudo que ele viu, analisou e chegar a uma conclusão, o cientista logo se converte do ateísmo para o protestantismo. Ele larga tudo que ele não gostava mais e focou mais que era mais importante que tudo.